Bom dia, alunos! Hoje a nossa aula vai ser de matemática. Nós vamos corrigir alguns exercícios da página 56 e vamos revisar a divisão através do método curto. E vamos também trabalhar a página 57, que vai falar sobre a relação fundamental da divisão. Então, prepare o seu livro, prepare o caderno para as anotações a seguir. Bom, na página 56, nós vamos fazer a correção da letra D. Nós temos 398 dividido por 3. Aprendemos que no método curto, a nossa divisão, ela não vai ter o processo da subtração escrita na própria divisão. Nós vamos fazer um cálculo mental dessa subtração. Então, vamos começar. O 3, ele é divisível por 3. Então, nós vamos começar a realizar a divisão. Uma vez o 3 deu 3. Você coloca o 3 na cabeça. 3 menos 3, 0. Aí você põe o registro da subtração embaixo do 3. Nós vamos utilizar o 9. Para a multiplicação, 9 dividido por 3, nós vamos ter que multiplicar esse 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Põe o 9 na cabeça. 9 menos 9, nós vamos ter o resultado escrito da subtração embaixo do 9, deu 0. Nós vamos abaixar o 8. Observando aqui, 8 é maior que 3. Nós vamos estar dividindo 2 vezes, multiplicando, aliás, né? 2 vezes o 3, que vai dar 6. Na minha cabeça, 8 menos 6. Vai sobrar 2. Vou registrar o 2. A minha divisão, ela foi feita através do método curto, onde o resultado foi 132 e o resto foi 2. Se você fez dessa maneira e acertou, pode colocar o certinho de verde lá no seu livro. Vamos para a próxima questão. A letra D, nós vamos trabalhar 45.234 dividido por 15. Também é uma divisão que vai ser trabalhada com o método curto da divisão. Então, vamos pensar. 4 é menor que 15, não consigo dividir. 45 é maior que 15, já consigo dividir. Se eu for multiplicar o 15, quantas vezes vai dar o 15 para chegar a 45? Se for uma vez é pouco. 2 vezes vai dar 30. 3 vezes vai dar 45. Então, eu vou pensar lá na cabeça, 45 menos 45. Ah, prof, ficou muito fácil. Vai ser 0. Se eu quiser colocar os 2 zeros, não tem problema. O próximo vai ser o 2. 2 eu consigo dividir por 15? Opa, aqui tem um segredinho. Quando eu descer o número e ele é menor do que o meu divisor, eu preciso interromper, ou seja, zerar essa parte aqui da minha divisão, porque não teve como dividir o 2. Para agora, em sequência, eu conseguir abaixar o 3. 23 dá para dividir por 15, não vai dar exato, né? Se eu fizer uma vez, vai dar 15, se eu fizer 2, vai dar 30. Opa, então vai ter que ser uma vez o 15. Uma vez o 15 dá 15. Põe lá na cabeça. Vamos pensar. Ixi, professora, tá meio complicado pensar. Nós combinamos que poderíamos fazer no cantinho da nossa continha 23
menos 15. Então, nós faríamos no cantinho. Aí, nós estaríamos aqui fazendo o empréstimo, né? Aqui nós vamos achar quantas vezes que vão ser 8. E aqui vai zerar, certo? A partir daí, eu só vou colocar o resultado da minha divisão. Embaixo do meu 13, eu vou colocar 8. Bom, 8 é menor que 15, eu já fiz uma subtração, eu não desci nenhum número, eu fiz a subtração. Então, eu só vou descer o próximo, que é 84. Olhando aqui, se eu for fazer por 1, por 2, vai dar 30, por 3 vai dar 45, por 4 ainda vai estar um pouquinho longe, por 5 é o que vai chegar mais próximo. Se eu não souber quanto que é, eu vou fazer a mesma coisa. No canto do meu livro ou do meu caderno, eu vou fazer 15 vezes o 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Bom, eu tenho que pensar 84 menos 75 lá na cabeça, porque eu estou fazendo divisão do método curto. Inicialmente fica um pouquinho complicado, mas a gente usa o nosso cantinho do caderno ou do livro para fazer. Então, eu faço 84 menos 75. Aqui nós vamos ter 9 e aqui zerou. Então, a sobra foi 9. Então, meu número ficou 3.015 e o resto foi 9. Agora, estaremos trabalhando a página 57, que vai falar da relação fundamental da divisão. Então, vocês vão grifar esse título, Relação Fundamental da Divisão. E vamos prestar atenção. Quando adultos, temos 94 ossos a menos do que quando éramos bebês, devido à junção de alguns deles. Se cada 3 ossos se unissem em um só, quantos ossos se uniriam? Para isso, nós vamos realizar aqui, como vocês viram no exemplo, relembrando o termo da divisão, o dividendo a 94, que é o número que eu vou estar dividindo pelo meu divisor, que é o 3. O resto vai ser o que vai sobrar dessa divisão e o quociente vai ser o meu resultado. Verificando aqui, nós vamos estar vendo nessa parte que houve uma divisão de método curto. Porém, nós vamos também observar que teve resto, que foi 1 de resto no final dessa divisão. Para verificar se o resultado de uma divisão está correto, nós usamos a operação inversa. E a relação fundamental da operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, nós vamos colocar aqui e completar. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Preencha os espaços para conferir o resultado da divisão acima. Bom, o que será que foi multiplicado para chegar ao resultado final, que é o 94? Tem vários risquinhos. Então, eu vou fazer aqui na minha folha de papel e vocês vão acompanhando aí para colocar e completar os espaços vazios, tá bom? Prestem atenção. O espaço vazio você deverá completar com esses números. E vamos entender por que nós chegamos a esse resultado final e da onde foram tirados esses números.
Prestem atenção. A divisão acima diz assim, 94 dividido por 3, né? Foi o assunto que foi abordado no começo sobre os ossos. 9 é divisível por 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9, 0. O livro não colocou essa parte, né? Aqui faltou uma parte de explicação da divisão. Se você quiser refazer essa divisão ao lado do seu livro, é importante, pode fazer. E aí eu vou utilizar o 4. 4 para dividir por 3 é uma vez. Na minha cabeça, 4 menos 3, sobrou 1. O correto é ficar esta divisão. O livro só traz o número 1, está faltando. Seria interessante e fundamental que você copie ao lado do seu livro um espaço em branco desta página. Aí nós vamos perceber coisas importantes aqui. Para achar a relação fundamental da divisão, ou seja, a prova real para ver se essa divisão está correta, eu pego 31 e multiplico por 3. Quando eu fizer 31 vezes 3, vai dar 93 o resultado. Ah, professora, mas aí não vai dar certo porque não vai encaixar com esse número aqui, porque na relação fundamental, na prova real da divisão, o resultado tem que ser este número aqui que eu dividi. Sempre vai ser este número aqui, ó. Tem que dar esse. Para dar este número, está faltando alguma coisa aqui nessa multiplicação. 31 vezes 3 dá 93. Então, eu vou usar quem? Mais o resto. Se eu usar mais esse resto, 93 mais 1 vai dar o resultado que é o 94, que é o mesmo resultado que o meu dividendo. Então, vamos voltar ao livro e vamos grifar o que fala sobre a parte da relação fundamental. Em nosso livro, nós vamos observar que nós temos aqui uma parte importante para grifarmos. Grife aí que nós vamos aqui acompanhar na leitura. Chamamos essa igualdade de relação fundamental da divisão. Quociente vezes divisor mais resto é igual a dividendo. Então, nós vamos utilizar o quociente vezes o divisor mais o resto, que vai ser o número do dividendo. Essa é a relação fundamental, a prova real da divisão. Então, para isso, olha que bacana que vocês vão realizar agora no próprio livro de vocês, na parte de cálculos. Vamos conferir todos os resultados das divisões feitas na página anterior, utilizando a relação fundamental da divisão. Nós temos a letra A, B, C e D, que estão somente com uma linha, porque você vai precisar indicar qual vai ser a conta que você vai fazer de cada uma delas, ou seja, qual é a prova real. Então, você vai deixar o seu livro aberto para você acompanhar aqui com a folha da Pro como que vai ser a letra A, que conta que eu vou ter que fazer, tá bom? Então, prestem atenção. A divisão da letra A, nós observamos que foi 239 dividido por 5. No resultado, vocês tiveram que fazer
O resultado foi 47, confere lá. E o resto, lá no final, sobrou 4, não foi isso? Foi isso que aconteceu. Vocês vão montar aí na página 57, na linha da letra A seguinte sentença: 47 vezes 3 mais 4, da letra A, na página 57. Você vai montar essa sentença da letra A. 47 vezes 3 mais 4. Nós tiramos lá da página 56 da divisão que vocês fizeram. E aí, nós vamos deixar essa parte na letra A. Em sequência, temos a linha da letra B e nós vamos relembrar a divisão da letra B, tá bom? Então, deixa eu colocar a letra A um pouquinho mais em cima para nós não nos perdermos da página 57. Então, ficou 47 vezes 5 mais 4. Isso você vai montar uma conta lá na parte de cálculos que tem do seu livro. A B, observando na página anterior, vocês fizeram a divisão 1.572 dividido por 12, o resultado foi 131. Eu vou pegar o quociente, que é 131, vezes o divisor, que é o 12, e vamos ter resto nessa divisão? Não, então nós vamos só multiplicar e achar o resultado. Na letra C, na continuação da 57, lá na página 56, nós tivemos o quociente, foi 132, vezes o divisor, que foi 3, mais o resto da divisão que nós fizemos hoje, que ficou 2. Você vai também montar esta conta na página 57. Na letra D, nós tivemos o resultado de 3.015, que foi o quociente, vezes o divisor, que é o 15, mais o resto, que foi 9. Isso tudo vocês vão montar a sequência dessas sentenças matemáticas lá na página 57. E aí, na parte de cálculos, vocês vão resolver as contas, essas 4 contas. Eu vou fazer a letra A. E em casa, depois, né, aí você vai fazer a letra B, C e D. Então, vamos à letra A. Letra A, nós vamos fazer o cálculo da seguinte maneira. Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás. Vamos observar 47 vezes 5. Agora nós vamos fazer em forma de conta, não de sentença matemática, tá bom? 5 vezes 7, 35. Subiu 3. 5 vezes 4, 20, com mais 3, 23. Temos o resto. Esse resto nós vamos colocar aqui embaixo, que é o 4. E aí nós vamos somar. 239 vai dar o resultado. Observe se lá na divisão da letra A, na página 56, o dividendo é 239. Se for 239, a sua conta, a sua divisão está correta. É essa a forma de se fazer a relação fundamental da divisão, que nada mais, nada menos é a operação inversa, é a prova real.
A partir daí, você vai fazer os seus cálculos lá no espaço de cálculos, na letra B, C e D. Hoje a nossa aula foi muito importante para relembrarmos e tirarmos dúvidas sobre a divisão de método curto e a prova real da divisão, que é a relação fundamental. Então, façam com atenção, assistam quantas vezes forem necessárias. Amanhã nós vamos estar fazendo a nossa aula online e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre divisão de método curto e sobre a relação fundamental. Um super beijo para vocês!